E dizia em voz de trovão: vem e vê. Apocalipse 6, capítulo 6. É a paz do Senhor Jesus. E eu entro agora na palavra para meditar sobre o livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse não é um livro narrado por um profeta, nem uma profecia predita. É um acontecimento espiritual, real, que Cristo consumou e trouxe à realidade pelo apóstolo João, um dos seus discípulos. Antes de Cristo, não era discernido as visões e as revelações de Deus. Não é que não existisse, existiam, mas não eram discernidas. Ficava dentro dos muros de Jerusalém e foi tratada por o povo de Israel. Eles entendiam em partes, porque incluía o centro, que era o seu povo, que era a cidade. Mas depois, após Cristo, a visão e a revelação do Espírito Santo, a escatologia dos tempos, desce de Deus e é entregue a João, um dos discípulos de Jesus Cristo, e isso não é mais profecia, é um livro aberto. Foi um livro aberto no céu, que Cristo, havendo consumado a salvação, arrebatou João na ilha de Patmos e entregou o livro e a revelação para o apóstolo João. E eu quero meditar no capítulo 6 desta revelação. Então o livro é mais conhecido como o livro da revelação. Apocalipse, o livro da revelação. Foi a revelação, a escatologia que Jesus entregou ao discípulo e o mandou levar às igrejas e pregar na terra. Em Cristo Jesus, essa revelação não fica somente em uma visão profética. Ela se torna um dos livros mais importantes da palavra de Deus, porque narra todo o final do encontro com Deus e a humanidade e o juízo que se estabelecerá nesse encontro. Então haverá um fim. Cristo levará a sua igreja. Tem escala de tempos determinada entre o tempo de Cristo levar e de Cristo descer novamente para julgar a criação, a obra da criação e reavê-la no seu poder, no trono de Deus e passar a criação para a eternidade. Poxa vida. Para a eternidade. Então, quando isso se cumprir, da descida do Pai, está tudo escalado dentro deste livro, o livro da revelação a João. E no capítulo 6, João narra a visão, a estrutura da visão. Em Jesus foi a última visão escatológica entregue. Não se narra até hoje que nenhum outro discípulo, apóstolo ou pastor de igreja tenha tido uma visão à altura de que se pode hoje ler a palavra e encontrar evidenciada o que está na visão, o que João passou e o que passou o profeta Daniel, Moisés, que passou todos os outros profetas que tiveram visões escatológicas e que viram os tempos de Deus preparados para os homens na terra.
porque quantas gerações passam sobre a terra e só é anunciado o amor de Deus. Tratar desse assunto é para quando as coisas grandiosas de Deus é manifesta. Se vivemos uma vida inteira e não vemos um grande sinal de Deus, nós não teremos como trazer à tona o que é tão importante. Nós trazemos hoje na unção do Espírito Santo e a igreja se levanta e sente, mas somente dentro de um marco, de um fato histórico é que Deus ele chama atenção para o que realmente é mais importante e que está já entregue, que é a palavra de Deus. E essa visão, essa experiência que João passou, não foi mais uma profecia a se cumprir. Foi a revelação, o último livro da Bíblia e o último tempo dos salvos com o julgamento de Deus na terra. E eu quero falar dos cavalos do Apocalipse. Na visão, a visão é totalmente espiritual. Ela tem que ter interpretação espiritual para que se possa compreender a visão. Então a visão do capítulo 6, o discípulo estava na ilha e foi arrebatado aos céus. E Deus começou a entregar para ele como se daria. E em receber, ele via e escrevia. Ele via e tinha nele a composição daquele livro aberto, que esse livro quem abriu foi o Cordeiro, quando subiu ao trono de Deus, e nos enviou, porque nos enviou o fogo do Espírito Santo. E diz assim, o capítulo 6, o versículo 1 diz assim: e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: vem e vê. Dizia diretamente ao discípulo. Essa visão ela foi entregue diretamente a João. Todos da visão que falaram com João, falaram com João e tiveram contato com o discípulo em arrebatamento. Aí eles estavam mortos. Onde eles estavam? Eles estavam na visão. A visão foi gerada por Deus. Então Deus ele faz o que ele quer. Ele não faz o que achamos. Ele não faz o que entendemos. Eu só entendo até aqui. Eu não entendo como isso aconteceu. Deus não está perguntando se você entende. Deus ele faz o que ele quer. Ele tira o espírito de João numa ilha preso e condenado e leva até ele e mostra todo o processo do fim de tudo. Todo o julgamento, tudo que vai vir, tudo que vai suceder, tudo que já consumou essa sucessão e quem consumou. E leva João de volta para a terra e João escreve o último livro da Revelação e a igreja fica consumada para a igreja do Senhor Jesus no corpo de Cristo e confirma a nova Jerusalém do céu e confirma todos os outros propósitos e projetos de Deus com que Deus entra na ação e cumpre a sua palavra, cumpre o seu compromisso, a sua regeneração com os homens. Esse é Deus. Esse é Deus. Eu louvo a Deus por Ele ter me feito o alcançar. Porque muita coisa nós somos autores e só nos prejudicamos. Então Deus não respeita a nossa autoria. Ele simplesmente diz que Ele é. Quando Moisés estava em aflição e sem saber como ia a Faraó, ele dizia: vá a Faraó e diga: eu sou, me mandou vir falar que libertasse o seu povo para adorar. Então Deus muitas vezes se coloca nessa posição, o eu sou, e em seguida eu lhe mostrarei o que sou poderoso para fazer. Então foi assim com ele e assim com a palavra. A
palavra de Deus está pronta. Ela não foi fácil ser composta. E ela não veio de coisas supérfluas e coisas fáceis. Ela vem do nada, do zero. Ela vem da dificuldade, ela vem com preço. Por isso que ela tem um poder tão grande de libertar, de falar, de reunir, de congregar. Da presença de Deus sobrenatural está sobre multidões e aquele povo está alimentado, aquele povo está liberto, salvo por ele. Então, este é que é Deus. Nós travamos uma peleja com o sobrenatural e o natural. O natural é imperativo, errado, o natural é condenado, o natural é inimigo de Deus e o sobrenatural é onde habita a glória e o poder do Senhor sobre nós. Então nós temos que nos vencermos para agregarmos ao Pai na sua força e no seu poder, para que o alcancemos dele a vida eterna. E eu quero falar nesse capítulo 6 dos selos. Nesses selos haviam 4 cavalos. E cada cavalo desse tem um discernimento espiritual para a igreja, para o salvo e para o mundo, quem tiver curiosidade de entender, querer saber. É o fim dos tempos, os tempos, as escalas dos tempos, o que podemos pensar dos tempos e o que tempos vamos receber no final, como se dará todos os tempos. Deus explicou na palavra e diz assim: olhei e vi um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. O cavalo branco foi o primeiro cavalo que João viu na visão. A visão do cavalo branco estava com um arco que estava montado sobre ele. Quando João vê essa visão desse cavalo branco, a salvação já estava consumada. Então, o cavalo branco é o príncipe da paz. É a paz, é a salvação com o arco para salvar. O cavalo branco é a promessa do Cordeiro, é o sangue do Cordeiro. É a palavra de Deus na terra para salvar através do perdão. O perdão de Deus é uma obra grandiosa, grandiosa tanto quanto a terra, quanto o mundo que se vive. O perdão de Deus é algo grandioso. Não se encontra com facilidade o entendimento do perdão de Deus. Porque esse cavalo branco, ele trouxe esse perdão e ele consumou. Quando ele viu o cavalo branco, ele viu a ressurreição de Cristo. Então já era Cristo ressuscitado, havendo consumado o perdão. O perdão do homem, o perdão da sua ofensa, das suas ofensas, o perdão de uma natureza que ele herdou. Não é que ele quisesse vir da natureza, é que ele vem porque ele é da raiz da semente da natureza. Então, quem venceu essa natureza, esse corpo, esse pecado ofensivo, essa guerra contínua de imperatismo contra Deus, foi Jesus, o cavalo branco. Ninguém pode se vencer senão por Cristo Jesus. Então, ele sai, ele vê na visão, no selo, o cavalo branco com um arco para salvar e trazer paz à terra. Nós estamos no tempo da graça, biblicamente. Nós estamos no tempo da graça. A graça tem perdão. A graça é o cavalo branco. A graça é o sangue do Cordeiro. Todo o mundo tem capacidade de ser perdoado por Cristo Jesus e nascer dele. Ser perdoado é quando você deixa ele entrar
e renuncia tudo e qualquer coisa que você tem na vida para seguir a Jesus. É como estar na alfândega e encontrar e ouvir a chamada do Senhor Jesus para eu seguir. Esse perdão custou um alto preço. Não foi com facilidade que Deus mostrou esse cavalo branco a João. Foi com alto preço que o Senhor trouxe esse cavalo branco para nos dar o perdão. Então, a ofensa, ela não é somente contra Deus, ela é contra nós mesmos. Porque a nossa forma natural, a nossa natureza, só nos dá problemas insolúveis. Os problemas que nós temos, nós não conseguimos resolver senão pela força do Senhor. Então esse cavalo branco é Cristo Jesus, que reconciliou o mundo todo no seu corpo. E Israel, que é Judá e Jerusalém, que outrora era o povo da promessa, hoje está no mesmo nível que todos nós. Ela é dependente da reconciliação. Ela é dependente do noivado. Ela é uma esposa viúva que depende agora do noivado com o cordeiro, com o cavalo branco da paz. Porque toda conturbação e toda a guerra se acabou nele. Então, no tempo da graça, nós estamos sendo perdoados, estamos levados para o juízo, porque todos nós não estamos vivendo dentro de um tempo eterno, nós estamos vivendo o tempo de uma vida, e essa palavra não é o tempo de uma vida. Quem falou ela e quem trouxe ela para nós é eterno. Então o que está nela dele é também eterno. Então o que ele cumpriu foi eterno. Da mesma maneira que eu estou pregando, que eu estou falando aqui do cavalo branco, do Apocalipse, o primeiro cavalo que João viu, na visão, interpretou, há 2000 anos atrás, depois que ele recebeu a visão e que ele escreveu no livro, as igrejas do apóstolo já tinham esse cavalo branco, que era o príncipe da paz. Esse cavalo branco, ele está sobre o povo de Deus, sobre a igreja, sobre os perdoados, os alcançados, os redimidos, para crer no Senhor Jesus Cristo e para por ele ser perdoado. O perdão de Deus é uma regeneração. Quando Deus perdoa o homem ele consegue entender o que é o pecado e o que Deus precisa e o que Deus lhe perdoou e o que ele precisa se consertar com Deus. É a experiência pessoal. Se essa experiência pessoal não entrar no homem, o homem ele não nasce. Regeneração é nascer do Espírito e do perdão. Então, se isso não acontecer, ele não consegue nascer. Então, na visão, ele já foi vendo o primeiro cavalo branco. O primeiro cavalo foi o branco. É paz, reconciliação. E aí ele vê mais 3 cavalos, que eu vou fazer em uma outra hora, o próximo cavalo do Apocalipse. Mas o branco já nos dá paz e nos dá conforto. E saber que todos os 3 que vierem, se nós estivermos com esse varão de branco que vinha montado nele com arco, ele nos dará paz, conforto e segurança. Porque os outros 3 que vêm após esse branco é tenebrosos. Inclusive o último. Então eu vou falar dos cavalos por escala para que os cavalos do Apocalipse, eles possam representar uma bandeira escalada no tempo para o mundo e a igreja. Então a primeira bandeira é o cavalo branco, a graça.
a igreja, o perdão, a reconciliação, a regeneração. É o primeiro cavalo. E aí ele manda mais 3 que eu vou continuar no próximo dia, na próxima vez que eu der continuidade. Apocalipse 6, 1 e 2, nós tivemos agora o conhecimento do cavalo branco do Apocalipse. E é onde estamos, no tempo da graça, no tempo da paz, e o varão de branco está com um arco, passando e semeando a salvação para quem alcançar por ele a escala do tempo da graça. Estará incluído no exército do céu, que vai vestir as vestes brancas e comparecer ante o tribunal de Cristo. Essa visão ela foi vista diante do trono branco pelo apóstolo. Quando ele via a visão dos 4 cavalos, ele estava diante do trono branco, a visão se passava diante do trono branco do Cordeiro do mar de vidro que Deus mostrou a ele no Apocalipse. Amém.